O mais fácil teria sido trazer ao Brasil as pessoas já consagradas, né? Ninguém sabia quem era Jacques Alain, Henrique Laurent, Michel Silvestre, Colette Soler. Ninguém tinha a menor ideia. Sabia dessas outras pessoas que eu já citei. Aí nós marcamos para uma vinda dele para o ano seguinte. Mas não tudo lá naquele bar nefasto de Caracas, mas ficamos de nos encontrar em Paris e nos encontramos, provavelmente na minha memória afetiva, nos encontramos em dezembro de 80 na casa dele e eu me lembro que nesse tempo de julho até dezembro eu procurei várias instituições brasileiras para poder acolher a vinda do Jacques Alain. A primeira que eu procurei foi o próprio Centro de Estudos Freudianos, que eu era membro. E eu fui voto vencido. A diretoria do Centro de Estudos Freudianos, que eu fazia parte, inclusive, disse que não via nenhuma razão para eu fazer esse convite, que seria muito ruim e que o Centro de Estudos Freudianos não bancaria. Falei com outros grupos menores, era pequeno o Centro de Estudos Freudianos, mas mesmo assim eu tinha outros grupos menores, né? E cheguei a falar também, eu acho, com o Magno, que não achou boa ideia. Enfim, amplamente eu propus. Propus para a Universidade de São Paulo também e não encontrei apoio em lugar nenhum. E fui para Paris meio com as mãos vazias e com essas dificuldades. Nos reunimos na casa do Jacques Alain, já era na Rue d'Assas, mas era o 5º andar, não era o apartamento onde algumas pessoas conhecem hoje, era 2 andares acima, e Lacan nesse momento morava lá. E me lembro que esse dia estávamos reunidos Jacques Alain, Alain Richard, Henrique Laurent, se não me engano, Colette Soler. Lacan passava, mas não ficava, quer dizer, passeava por ali, e Judith Guilherme. E aí começamos a discutir um plano para o Brasil. Eu contei da história, contei das diversas pequenas instituições com quem eu tinha mantido contato. Eu sei que em um belo momento chegou-se à conclusão que teríamos que começar tudo de novo. Quer dizer, que não dava para... Que realmente não dava para aproveitar. E me perguntaram, você aceitaria, você convidaria o Jacques Alain? Você, pessoalmente? Eu não me via nessa posição. Eu me incomodava para ser... porque me parecia um pouco empresário. E me incomodou tanto que eu me lembro do problema que eu tive, porque eu fiquei com... Eu gastei... Eu estava tão preocupado, fantasiosamente, com essa história, não quero trazer como se fosse uma pessoa para fazer... Eu tinha que vender, então eu não podia, como eu era uma pessoa física, eu não queria ficar com nenhum tipo de lucro dessa vinda, então eu pus tradução simultânea, então não tive lucro, eu tive uma perda imensa do ponto de vista econômico. Mas enfim, aí eu convidei, eu tinha uma clínica na Rua Vanderlei em São Paulo, que é no Pacaembu, uma casa bonita, bastante grande, e casa essa que tinha um auditório simpático, um auditório abobadado, um auditório assim, meio circular. E nós fizemos as primeiras conferências ali. Fizemos uma conferência, eu pedi para o Carol Sonnenrache convidá-lo no servidor público, ou foi outra conferência, e uma outra conferência na Universidade de São Paulo. Essa foi a primeira vinda. E essa vinda foi... Lacan vivo ainda? Não, Lacan não estava vivo. Isso foi chocante, porque Lacan morre em setembro de 81, e isso se passa em 1 mês e pouco depois. E eu pensei que Jacques Alain ia desistir da viagem,
Mas não desistiu não. Quase achou que era mais fundamental ainda que houvesse. Jorge Zahar já tinha uma tradição em livros do campo médico, do campo da ciência, do campo da saúde, fazia um trabalho excelente, acolheu muitíssimo bem e quase ele comprou a ideia do campo freudiano, Jorge Zahar. Quer dizer, o tempo, infelizmente, ele morreu alguns poucos anos depois, mas o tempo que ele conviveu conosco foi fantástico. Ter a presença do Jorge Zahar foi, a meu ver, muito importante. Depois, o que aconteceu que eu poderia chamar a atenção? Depois foi uma saga, foi um trabalho imenso de 1980 até 1995, até a criação da escola, que foi a instalação do campo freudiano no Brasil, foi a quebra da ideologia dos grupos, que eles foram profundamente resistentes. Me lembro até uma coisa engraçada, no momento da criação da escola, a Judite estava falando, eu estava lá do Jacanã. E a Judite agradeceu um monte de pessoas que eram líderes grupais, que foram ferrenhas pessoas contra a escola. Aí o Jacanã bateu no meu braço, ele viu que eu estava um pouco irritado com aquele agradecimento. Não, ela não sabe muito bem a história. E depois viu que não é que a Judite não sabia muito bem a história, sabia a história sim, mas era, como diz o Jacanã, quer dizer, no interesse superior da psicanálise. Era englobar aquelas pessoas que eram contra a escola como se estivessem favorável à fundação da escola, e que não estavam. Teve um outro lance muito engraçado, que foram alguns anos antes. Eu me lembro que a primeira discussão sobre a escola foi um congresso que foi feito aqui em São Paulo. Existia a Comissão Brasileira do Campo Freudiano, eu era o coordenador, e eu insistia para que a gente fizesse a escola, que o caminho era óbvio, que seria o melhor, etc. E os grupos, e Rio, especialmente Rio, Bahia e Paraná, resistiam muito. Diziam, não, mas você fala isso porque a história em São Paulo é mais longa que a nossa, então você já teve esses tempos grupais, nós temos que ter o nosso primeiro tempo de solidificação nas nossas cidades para depois fazer a escola. Então a ideia era, primeiro eu constituo alguma coisa para depois dissolver, primeiro eu constituo em grupo, tem uma expressão local e depois dissolvo. Era a política seguida pelo pessoal de Curitiba, pessoal do Rio e pessoal da Bahia. E eu me batia muito contra isso e tinha combinado com o Jacanã de nós fazermos um congresso favorável à escola. E levei essa proposta antes de ir para Paris. Eu estou falando dos anos um pouco antes de 90. Foi um congresso Iniciativa Escola. E aí teve um lance muito engraçado, que nós fomos auto-vencidos, Jacanã e eu fomos auto-vencidos na comissão do Campo Freudiano. O Campo Freudiano disse, nós não vamos fazer essa reunião em São Paulo. E eu cheguei em Paris e falei assim, o Campo Freudiano votou contra. Né? Você não pode ir ao Campo Freudiano, falava o Jacanã. Você não pode, ligeiro detalhe, não dá para você ir. Né? Nós perdemos. Aí, eu falei, mas como é que a gente vai fazer? E me lembrei que nós tínhamos feito uma sociedade aqui em São Paulo, chamada Sociedade Psicanalítica de São Paulo, que evidentemente tinha uma brincadeira aí com a Sociedade IPA, mas a Sociedade IPA chama-se Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E a gente tinha criado a SPSP. E Jacanã fazia parte dessa sociedade, junto comigo, Márcio Petter, Oscar Cesarotto e seguramente outros colegas que estão conosco na escola. E aí eu falei, bom, vamos fazer esse congresso em São Paulo pela sociedade. Ele falou, brilhante. E a gente convida o Campo Freudiano. E a gente fez assim, eu consegui a USP, a Faculdade de Medicina, o auditório da Faculdade de Medicina da USP, que é um local de prestígio, enfim, na Avenida Doutor Arnaldo, e lá fizemos essa reunião que lançou o movimento em relação à escola. Veja, esse movimento foi lançado numa reunião patrocinada por uma sociedade que teve que fazer isso porque o campo freudiano, né, não queria.
Veja que maneira interessante que a gente pôde quebrar essa resistência. Mais ou menos, né? Porque os mesmos que resistiram depois saíram, logo em seguida saíram. Isso é uma coisa, aliás, interessante dessas gerações que eu pessoalmente sofri. Eu diria que eu sou o momento 1. Né? O momento 1, quer dizer, se cria o campo freudiano no Brasil, Jacalan e eu na Rua Vanderlei, já acabei de falar. Depois tem o momento 2, que são as pessoas, vamos dizer, a segunda geração, logo depois de mim, que tinha Godino, Quiné, Eduardo Vidal, Jairo Gervásio, não, sem dúvida Jairo, né? Enfim, mas toda essa segunda geração saiu e depois foi para a terceira geração. Então, na formação da escola houve um gap entre a primeira e a terceira geração. E foi essa terceira geração que depois pegou a coisa. Mas houve, tem uma geração que desapareceu no meio desse caminho, o que... Bom, é óbvio que se foi assim é porque era inevitável que assim fosse. Mas houve um salto, para o melhor e para o pior. Onde foi que vocês talvez não tenham lido? O que foi que escapou? Eu acho que essas pessoas acharam que essas pessoas acharam que a forma que nós estávamos fazendo a escola era uma forma destrutiva em relação à lógica que vinha até então, a lógica grupal. E a gente entendia que para fazer a escola era necessário descompletar a lógica grupal. Então havia um embate muito forte realmente. E foi... Porque sempre houve crítica destes, que eu sempre ouço muito, de que eles abriram mão disso para que Millet criasse um grupão. E que ele seria o... Né, houve toda aquela questão da... Há essa crítica. Há essa crítica de que vamos quebrar os grupos para que haja um só grupo. Eu acho que é essa crítica. E eu concordo com essa crítica, só que eu não acho que Jacalan, eu não acho que Jacalan Millet tenha querido fazer um grupão. Eu acho que ele também é crítico a isso e falou sobre isso na última vez, se não me engano, que falou aqui no Brasil, que foi no Rio, onde ele disse, eu concordo com meu amigo Jorge Forbes, existe uma doença nessa escola que é o mutualismo. Nós saímos da lacanagem, caímos no lacanês. Tivemos um crescimento muito grande, uma participação muito grande das pessoas, mas estamos correndo um risco, o mesmo risco que correm as grandes instituições, os grandes navios, que é o seguinte: vamos pensar que o principal telefone do mundo, que é o iPhone, não foi feito por uma companhia telefônica. Vamos pensar que o principal GPS que existe, que é o Waze, não foi feito por uma companhia de táxi ou uma companhia de ônibus. Posso continuar com os exemplos, mas vou ficar por aí. Ou seja, os grandes conglomerados acabam optando pelo cimento que os conglomera, que os mantém juntos, e não dá lugar para inovação, para o avanço, para a crítica. E eu acho que esse é o impasse hoje na Escola Brasileira de Psicanálise e em todas as escolas do campo freudiano, não só na brasileira.